Boa noite. Hoje é sábado de carnaval, dia 10 de fevereiro de 2018. E estou aqui fazendo mais uma gravação. Bom, essa gravação é continuação dos estudos que eu venho fazendo a respeito da busca, a respeito da autorrealização, do autoconhecimento. E de acordo com os temas, de acordo com as coisas que vão acontecendo na vida, os fatos, através do contato, do relacionamento, através do dia a dia, eu vou elaborando e vou fazendo esses vídeos, e áudios também. Então tem alguns áudios que eu encaminho para um amigo meu, e ele conhece algumas pessoas, então ele distribui esses áudios. E isso é uma coisa assim, muito interessante, passar esse conhecimento adiante, porque a gente não é dono de verdade, a gente não é dono de nada, certo? Então, o meu objetivo aqui é ajudar a divulgar e ajudar as pessoas a olharem para si mesmas, para olharem para dentro de si, verificar as suas contradições, as suas contradições, olhar os seus defeitos, que ninguém está isento de defeitos. Todos nós temos defeitos. Nós somos humanos, estamos encarnados aqui, nesse planeta. Temos a nossa vida humana, terrestre, na sociedade, com as coisas, Temos tudo isso, todo mundo tem. Então, nós somos, vamos dizer assim, nós somos suscetíveis, vamos dizer assim, influenciados toda hora, todo instante, com as pessoas, com as coisas, dos objetos, tudo que nos envolve. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que ninguém está livre de obter recaídas, ninguém está livre de pecar, vamos dizer assim, de cometer erros, falar bobagens, não enxergar os seus próprios erros, entendeu? Então tem pessoas que elas têm vontade de realizar muitas coisas, mas fazer coisas boas, tem projetos bons, positivos, de divulgação disso, daquilo, mas elas são incapazes de olhar para si mesmas e de poder verificar suas contradições, não consegue olhar, perceber onde estão os seus defeitos. É isso que eu quero dizer. Então, a minha intenção de divulgação desses vídeos é justamente ajudar as pessoas a abrirem seus olhos, seu campo de percepção, e começar a olhar para dentro de si mesmo. Ok? Então, isso aí é um passo importante. Por isso que eu venho falando, tanto tempo, a respeito dessas coisas, para poder aumentar o coeficiente de inteligência, de amor, de moral, para poder enfrentar todos esses desafios que aparecem na vida da gente. E o que acontece? Hoje em dia as coisas estão muito fáceis para você ter acesso ao conhecimento, obter o conhecimento, adquirir aí informações a respeito desse campo místico, desse campo esotérico. Basta você clicar no Google e buscar a informação que você quiser, você vai encontrar. Mas externamente, você pode até encontrar muita coisa, muitas informações, através de pessoas,
também, né? Através das pessoas também, através dos sites, através de vídeos, o YouTube, tem tudo. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é para as pessoas não ficarem presas nessa dependência, não ficarem ficar dependente de alguém, ficar dependente do Google, ficar dependente de um site, ficar dependente de terceiros. O que eu quero deixar aqui, expressamente, para ensinar as pessoas a serem independentes, a começarem a trabalhar sobre si mesmas e buscar a verdade dentro de si. Certo? Isso pode parecer ser muito difícil, que na verdade realmente é difícil olhar para dentro de si, se introverter, né? E começar a ter autopercebimento, autopercepção, começar a fazer a autoobservação, a começar a lembrar de si mesma, começar a ver todas as suas contradições, as suas mazelas, os seus defeitos psicológicos, principalmente psicológicos. Certo? Isso é o primeiro passo para o autoconhecimento. É buscar o conhecimento para você adquirir o autoconhecimento. Então, o segundo passo seria as virtudes que vão nascendo disso, através dessa percepção. As virtudes como, por exemplo, a humildade, a abnegação, fazer o bem, amor ao próximo, paz, né? Ajudar as pessoas, enfim, toda essa gama de coisas, né? De sentimentos positivos, bons, que nascem dentro de si, de acordo com essa vontade, com esse desejo de se autoconhecer, né? O que acontece? Tudo isso são etapas que vão acontecendo, vão modificando, né? Que vão de autodescobrimento, né? Que vão acontecendo paulatinamente de acordo com essas mudanças vibracionais que vão ocorrendo dentro de si. Porque a partir do momento que você começa a ver que fazendo bem, ajudando, se policiando, né? Você procurando fazer, a primeira coisa que você faz, se você tentar se ajudar, você fazendo o bem para você fazendo o bem com você já vai estar ajudando um monte que está envolvido que estão envoltos ou que estão envolvidos com você. Porque existe aí um espelhamento de imagens, né? Esse espelhamento de imagens, elas vão acontecendo, elas vão se sucedendo nos relacionamentos. Elas vão se modificando também, elas vão alterando também, de acordo com tudo isso que eu acabei de falar aqui, e vai alterando o seu comportamento, as suas ações, as suas palavras, os seus pensamentos, entendeu? Então, tudo isso é no espelho dessas relações humanas, sociais, tanto da família, da sociedade, é que você vai se autoconhecendo. Porque as imagens as imagens que você vai irradiando, que vão sendo liberadas de dentro de você, são aquelas que você vê refletidas no outro, ou vice-versa também. As que você vê no outro, que às vezes te
confunde com as que você possui dentro de você, mas que se você estiver atento, passivo, observador, alerta, você vai ver que quando você olha para alguém e vê alguma coisa, se aquela coisa te incomode ou não, se ela te faz bem ou não, ou se existe uma certa neutralidade, tudo bem. Mas qualquer coisa, qualquer reação, ela tem um valor intrínseco dentro do seu mundo interno, dentro do seu psiquismo. Então, no espelho das relações que nós vamos nos conhecendo. Então, o negócio é o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção com o que a gente fala, com o que a gente pensa, quando está em relacionamento, ou seja, quando está em contato com a outra pessoa. E o que acontece? Quando você começa a trabalhar, a verificar, a experienciar, a perceber toda essa movimentação, tudo isso que eu estou falando aqui, isso já é o autoconhecimento. Isso então, aí já vai criar em você um estado onde você se policia, se vigia constantemente, fazendo que um estado de, vamos dizer assim, um estado de continuidade, mas assim, um estado de continuidade, vamos dizer assim, positiva, te mantém estável, isso mesmo, a palavra certa é essa, que te mantém estável. Então, quando você consegue permanecer nessa frequência vibracional, tudo aquilo que acontece de diferente, tanto para cima como para baixo, você vai notar na hora. Um desafeto, por exemplo, uma palavra mal encaixada, um comportamento atípico, que sair fora daquele estado estável que você se encontrava, através de tudo isso que estou falando, você já vai, tem alguma coisa errada aí. Então, isso é importante ressaltar aqui, porque a mudança de comportamento, a mudança de atitude, elas, como se diz, elas vão acontecendo de acordo com o seu autoconhecimento. Entendeu? Sem esses passos, você jamais vai poder ir para outros mais além, outros maiores e mais adiante. Porque é o básico da vida humana. Procurar pelo menos esse equilíbrio, procurar pelo menos ter essa atitude normal, passiva, paciente, reta, feliz, solidária. Tudo isso é produto de uma percepção, elevada. Ok? Isso aí é só uma forma assim, normal, né, do dia a dia, porque não adianta também ficar falando coisas difíceis, coisas de outro mundo, de outras estações, de outras dimensões, se aqui nesse mundo aqui nós não conseguimos nem equilibrar as nossas emoções, nós não conseguimos nem equilibrar as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações, equilibrar, pelo menos ter pensamentos bons ou positivos, fazer o bem, está entendendo? Então, se não adianta. Então, essa é a verdade.
o que vai adiantar eu falar coisas bonitas aqui, falar verdades aqui, se eu não pratico? E o que vai adiantar você também falar coisas bonitas, quer fazer isso, quer fazer aquilo, se você não pratica, você não consegue, se você não consegue ver as contradições que existem dentro de você. Que nós somos seres contraditórios. Nós vivemos em mundos dualísticos, mundos de dualidade, mundos de fórmulas, de métodos, de todos os modos existe aqui nessa dimensão 3D. Então, o que eu quero deixar nessa mensagem aqui, nesse falador aqui, né, deixar nesse vídeo gravado, é que todos, um momentinho só, que todos que estão me vendo, estão me ouvindo, que a partir de agora, reflitam sobre suas ações, reflitam sobre seu modo de ser, busquem a verdade dentro de si mesmo, porque a lei de causa e efeito está aí, isso todo mundo sabe. Aqui se faz, aqui se paga. Isso foi dito para mim com muita força, uma das coisas que eu descobri. Então, assim, quer fazer o bem, quer ajudar na luz? Procure fazer o bem aqui. Procure ser, procure se conhecer, procure ver essa coisa boa que existe dentro de nós, né? Então, assim, se um dia esse vídeo que eu estou gravando aqui, ele for passar na sua mão, você estiver vendo aí, estiver assistindo, saiba que teve alguém que tentou pelo menos fazer isso. Pelo menos tentou, sabe? Porque eu já errei muito, não vou negar isso, eu já cometi muitos erros. Não estou aqui escondendo nada de ninguém. Não sou nenhum santo, não sou nenhum guru, não sou nenhum mestre, não sou nada. Sou simplesmente um buscador. Então, esses vídeos que eu venho fazendo é uma memória que eu quero deixar, né, que vai ficar no tempo, né, da família ou de muitos amigos, e que eu espero que ela possa servir para alguma coisa, possa ajudar, né? Afinal de contas, né? Eu já pensei muito em começar a fazer essas divulgações desses vídeos no YouTube, mas eu acho que ainda não é o momento. Eu acho que eu ainda tenho que me aprofundar mais, penetrar mais nesse microcosmo, me autoconhecer, né? E descobrir ainda quem é esse que está aqui falando, né? Os que existem dentro de mim também, eles fazer essa união com eles, esse contato com eles, entendeu? Porque isso tudo, tudo isso parte de um princípio, da escola, do princípio do aprendizado do caminho iniciático. Então, o caminho iniciático é a porta para tudo isso que eu estou falando. Porque existem as iniciações, né? Tanto do Ocidente quanto do Oriente. Então, o caminho iniciático ele é muito amplo. E no final das contas, o objetivo é o amor. O objetivo final é buscar esse estado de amor incondicional, né? Porque nós somos todos irmãos, certo? O que acontece? No nível comum humano, nível do ego, no nível do eu, do pensador, vamos ver por esse ponto de vista agora. No nível do ego, do pensador, os seres humanos, eles julgam, criticam, condenam, verbalizam, comentam,
o eu, o ego, o pensador, essa entidade psicológica que foi criada, que é o tempo, ela executa tudo isso que eu acabei de falar aqui, certo? Então, as pessoas que não conseguem ver isso através desse espelhamento, igual eu falei antes, das relações, do dia a dia, no espelho das relações, elas vão agir dessa forma achando que isso é a coisa mais normal do mundo, que isso é assim mesmo, que nós temos que aproveitar a vida, e tem que beber, tem que fumar, tem que fazer churrasco, tem que fazer festa. Não tem nada de errado nisso, não. A questão toda é como isto tomou forma, como isso tomou prazer, e como isso passou a dominar carnaval, festas, bebidas, tudo, drogas, tudo. Como isso passou a dominar o ser humano de uma tal forma, cegou ele de uma tal forma, que ele não consegue enxergar nada de espiritual. Mas nada de nada. Então, se falar uma coisa de espiritual, aí já fica tudo assustado, já fica, né? Tem gente que é assim, eu conheço pessoas assim. Falou um pouquinho diferente, eu já acho que você é doido, que você é de outro mundo, que você é um ET. Não é nada disso. Está entendendo? Então, esse nível é uma ilusão. É um inimigo psicológico, é o seu maior inimigo psicológico que está dentro de você, que é você mesmo. Então, o trabalho espiritual ele vem como um bálsamo, como uma luz, para poder pôr fim a tudo isso. Pôr fim a esse eu que julga, que condena, que critica, que verbaliza, que socializa, que formaliza, entendeu? Então, essa mente confusa, perturbada, essa mente aprisionada no tempo, porque tudo isso está dentro de uma matriz temporal. O tempo, o eu é um tempo, o eu é a nossa casa, o eu, ele é falso. Esse eu, esse pensador, é uma ilusão tão grande, mas tão grande, que a gente acredita que é isso. Porque tem esse corpo, porque o eu já tem esse nome, porque o eu é esse nome, é esse corpo, o eu é essa forma, o eu já criou esse pensamento. Então, isso está tão enraizado, mas está tão preso dentro da pessoa, que ela acredita só nisso, como se isso fosse a maior verdade. Então, o que acontece? Através dessas identificações que nós temos com as coisas, com os objetos, com a matéria, com o mundo, tudo isso, é que o eu sobrevive. Ok? É que o eu sobrevive. Então, assim, eu não vou estender muito, o que eu só quero fazer nesse adendo aqui para todos, como um sinal de alerta, para começar a pôr fim a esse eu, para pôr fim a tudo isso. Mas como pôr fim a essa identificação, a esse eu, a tudo isso, entendeu? É isso que, para fechar aqui, é o que nós vamos tentar falar aqui agora. É através, gente, de um estado de percepção. É através de um estado de percebimento. Sem o eu. É um ver através da atenção. Não é você não tem que descrever nada. Porque quem descreve é o eu, é o pensador. Mesmo que há uma descrição, a descrição não é o descrito. Isso tudo são pensamentos formas. Ok? Então, ir além disso, através desse estado de percebimento, estado de percepção, e começar a enxergar todas essas contradições, essas mazelas que impedem de você evoluir, de você se conhecer, de você crescer. Ok? Eu espero que tenha ficado bem claro que a partir de agora, através desses estudos, através de todas essas coisas que eu já falei, você começa a olhar para você com mais atenção.
que no estado de atenção é um estado de amor. E nesse estado de amor, tudo é possível. Ok? Você está além do pensamento forma, você está além da forma, você está além das contradições, do motivo, da direção, de tudo aquilo que te implica dentro do tempo, que te mantém preso no tempo psicológico, te mantém preso no tempo. Ok? Porque até então, enquanto você não conseguir enxergar isso, você vai continuar sendo um pensador, o eu pensador, o eu, que vive dentro dessa casa que é o passado. E outra coisa, para ficar bem claro aqui, todo conhecimento é passado. Todo conhecimento está preso dentro do tempo. Ok? Então, fiquem atentos a isso. Observem-se todo esse mecanismo, todo esse processo, que ele acontece muito rapidamente. Tenha compreensão disso tudo, que eu acabei de falar isso. Somente através da compreensão de todo esse movimento é possível você encontrar a verdade, você ver as imagens que o próprio eu produz nos espelhos das relações. Então, quando você vê um defeito numa pessoa, pode ter certeza, fique alerta, aquele defeito também tem dentro de você. E vice-versa também. Quando você vê um defeito dentro de você, você pode ter certeza também que ele tem lá fora, em alguém. Você vai identificar. Quando há essa identificação, há aí uma sintonia, uma sincronia, onde se você estiver atento, você quebra essa matriz, você quebra esse holograma. Então a atenção ela é muito importante justamente para você ver, para você quebrar todos esses hologramas, do medo, da culpa, do ódio, da ira, da tristeza, da luxúria, da inveja, e vai assim sucessivamente. Ok? Então, eu nem sei mais o que eu falo, porque eu já falei tanta coisa em outros vídeos. É uma coisa muito pessoal, muito individual, que cada um tem que enxergar isso. Ok? A minha intenção é ajudar, a minha intenção é divulgar, é tentar mostrar, porque tudo aquilo que você busca fora tem dentro de você também. Então, geralmente o nosso eu ele trabalha em cima de imagens. Né? O eu é uma imagem, para vocês terem ideia. O eu nosso, o eu pensador, já é uma imagem que se fraciona e que divide o tempo em passado, presente e futuro. Só que essas imagens, são tantas imagens que ele já tem, que é todo o passado, que esse eu, ele como um observador, ele é essas imagens, ele formou tudo isso, ele é observado. Esse eu é o observado. Então ele é toda essa gama de imagens também. Então nós somos todas essas imagens. Você é o medo, você é o ódio, você é a inveja, você é tudo isso. Agora, para você sair disso, você tem que se autoconhecer. Para você se autoconhecer, você tem que se autoperceber, você tem que se observar, você tem que ver todas essas imagens, todo esse funcionamento, todo esse mecanismo temporal, porque tudo isso está dentro do tempo. O eu é o tempo psicológico que mantém isso tudo aprisionado. Você começar a perceber, a observar isso, tudo isso se manifestando e acontecendo dentro de você, ok? Então eu acho que eu vou terminando por aqui, e eu vou fazer outros vídeos. Eu tenho já deixado alguns áudios também, como lembranças, né? Recordações boas para as pessoas começarem a acordar, começarem a olharem para dentro de si, sem o tempo. O tempo é que nos mantém escravos o tempo todo. Nós estamos presos dentro do tempo. O tempo é uma matriz. O tempo é uma matriz, onde tudo aquilo está se movimentando dentro de nós. A gente tem que estar atento para observar e ver isso aí. Se a gente não conseguir, a gente vai ficar iludidos, identificados, sonhando acordado a vida toda. Então, gente, vamos acordar, não vamos deixar o eu tomar a conta, não vamos deixar o eu comandar a nossa vida, não. Vamos ficar alertas. Então, só para relembrar aqui, no espelho das relações, nos nossos relacionamentos, nós podemos ver esse jogo acontecendo dentro de nós e fora de nós.
Um abraço para todos, muita luz e muita paz. E namastê.